É uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar, em rede nacional, diretamente dos estúdios integrados Cobra CAD, o programa da CAD SP Web TV. Acompanhe agora, Direito em Cheque. Boa noite, senhoras e senhores, doutoras e doutores. Esse é o programa Direito em Cheque da Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo, ao vivo dos estúdios integrados TV Cobra e CAD SP Web TV aqui em São Paulo. E uma boa noite aos maiores âncoras da Web TV do Brasil, Oliveira e Alexandre, boa noite. Boa noite, pessoal. Oliveira falando, um prazer mais uma noite estar aqui com vocês. Esse programa especial de sexta-feira, espero que todos acompanhem, compartilhem, chama a avó, chama o vizinho, chama todo mundo para assistir. Um tema espetacular hoje sobre mediação, conciliação, com a doutora Glaucia, a professora extraordinária, que eu tive o prazer de ter aula com ela, não é não, Alexandre? É isso aí, uma boa noite a todos. Espero que vocês gostem dessa live extra, né? E com uma pessoa especial também, a professora Glaucia, foi minha professora no 5º semestre, e tenho certeza que o tema hoje vai ser sensacional, né? Então compartilhe com os amigos e chama a audiência aí pra gente. E como já dito, antes de mais nada, vamos apresentar a professora. O tema, como já falado também, é conciliação e arbitragem, e mediação e arbitragem, né? A nossa convidada que vai falar desse assunto hoje é a doutora Glaucia Guizzo Fernandes. Ela é advogada e professora, ela é graduada em Direito pela São Judas, Universidade de São Judas, advogada graduada em licenciatura plena na área de Direito e Treinamento da Universidade de São Judas, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, especialista em Direito Empresarial pela Universidade de São Judas, especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito EPD, possui extensão em arbitragem pelo Centro de Mediação e Arbitragem de São Paulo, TASP, professora de Direito na Universidade 9 de Julho e no Centro Paula Souza, que é uma ETEC, gestora de conflitos, conciliadora e mediadora, foi instrutora da Comissão de Estudos de Oratória Forense da OAB São Paulo, seccional, colaboradora da Comissão Comissão em Mediação da OAB, subseção do Ipiranga, coautora do livro Manual de Ética Profissional e Estatuto da OAB, abordagem completa, ética dos advogados, conciliadores, mediadores e servidores públicos, coautora e autora em outras obras e artigos. Lecionou na Escola Superior de Advocacia, a ESA, da subseção Ipiranga, relatora na 5ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo Central, especializanda em constelações familiares, método Bert Hellinger, né? Pela USCS, Universidade de São Caetano. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma grande satisfação fazer essa entrevista com a doutora. Queridos, obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme, é um orgulho muito grande ter aqui os meus ex-alunos, amigos, futuros colegas, se Deus quiser, o Tiago, que está ali, o Oliveira, o Alexandre. PH não foi meu aluno, mas a gente sempre se encontrava nos corredores da faculdade. E, assim, o convite já veio desde o ano passado, e é uma alegria enorme estar aqui, né, ainda com uma live extra, né, na sexta-feira, saindo aqui da rotina do programa de segunda, estar aqui com vocês. E falando de um tema que quem me conhece sabe que eu adoro realmente do fundo do coração e que eu sempre procuro plantar sementinha, né, quando lecionando, trabalhando sobre esse assunto, os meios adequados aí de gestão de conflitos. Então, estou à disposição de vocês aqui para, né, os espectadores aí do programa. É isso aí, Oliveira. Tem gente na live aí? Vou dar um abraço aqui ao Ronaldo. Ô, Ronaldo, espero que tenha resolvido aí hoje, hein? Probleminha que ele estava resolvendo lá familiar. Um abraço, um prazer. O Ronaldo também, que gostava muito da professora Glaucia também, sempre falou muito bem da professora. O Ronaldo, que era o nosso representante, eu sou o vice-representante de sala dele. Está aí na live com a gente. A Dani Martins, Roseli de Mello, o doutor Sidney Romão, presidente da nossa subseção Vila Prudente. Boa noite, doutor Sidney. Boa noite, doutor Sidney. Boa noite, doutor. Professora, que currículo, hein? Parabéns pelo currículo, quase o programa inteiro só para ler o currículo da professora. Foi o maior até hoje lido aqui no programa. Sensacional. Tá de parabéns, perfeito. Na verdade, é uma construção, né? Tudo vai acontecendo ao seu tempo, uma coisa vai puxando a outra, e a gente
né, como professora, como ser humano, a gente tem que estar sempre se aprimorando, né? E realmente tem muita coisa que a gente tem para aprender, para poder dividir, mas também para poder conhecer. Então é infinito. É isso aí. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando, a minha live subiu aqui de novo. Ana que eu tô Paula acompanhando. Nascimento, é a professora, né? Ana Paula? Do MEC? É a professora Ana Ana Paula. Paula. Um abraço, ela tá na live aí, um abraço, professora, boa noite. Olá. Ana, beijo. Amanhã estou aí no Meta, né? Amanhã tem... Nós temos uma surpresa no final do programa, né? Para falar do tem Meta. coisas Depois interessantes nós falamos aí. se Deus quiser. Fiquem até o final, que tem muita coisa legal hoje, viu? Sim, sim. Deixa eu só atualizar meu celular para acompanhar Atualiza aí. também, porque eu estou em outra live aqui, não na nossa. Professora, Oi. antes de começar as perguntas, pessoal, mandem suas perguntas. O tema hoje, como dito, é conciliação e mediação, arbitragem. E, antes de mais nada, especializado em constelações familiares, método Bert Hellinger. O que seria? Constelações. Na verdade, familiares, a gente pode falar de constelações sistêmicas. É um caminho, é um meio que nós podemos utilizar através das próprias constelações ou os movimentos sistêmicos, também para auxiliar na gestão dos conflitos que podem surgir. Então, na verdade, se trabalha muito o campo morfogenético. Então, por exemplo, um cliente chega no escritório, o advogado ele vai atendê-lo, e muitas vezes a gente tem que ter uma forma de, né, uma comunicação diferenciada e entender que aquela questão, às vezes, eu quero cobrar o fulano, por exemplo, sei lá, o valor de R$5.000, é o devedor. Então você vê ali, um credor e um devedor. Mas quando você vai conversando, quando aquilo vai realmente se esclarecendo, você percebe que não é apenas aqueles R$5.000. Muitas vezes existem outras questões por detrás. E aí você vai conversando e percebendo que às vezes esse devedor é alguém que faz parte daquele sistema próximo daquela pessoa, até do próprio ambiente familiar. Então, durante os 15 anos que eu fui, por exemplo, advogada orientadora no juizado especial, nós percebíamos que as pessoas que chegavam na triagem, elas contavam uma história, mas quando você para realmente para conversar e entender aquela questão, você vê que existem outras questões por detrás daquilo. E quantas vezes numa sessão de conciliação de mediação você percebia que é um credor-devedor, mas, por exemplo, o pai cobrando o filho. E você via que aquele sistema familiar existiam outros pontos, outros emaranhados, né? Nós usamos muito, né? Porque, por exemplo, uma pessoa tem um problema, sei lá, financeiro. Puxa, nunca me dou bem, eu tenho projetos aí financeiros. Se você leva isso para uma constelação, que é uma forma de você trabalhar e entender, você traz o sistema daquela pessoa familiar, trazendo os seus antepassados, avós, os pais. Você tenta, muitas vezes, você percebe como aquele sistema ele acontece e você traz as questões familiares para você tentar ajudar a reorganizar esse sistema. Não é algo muito simples. Na verdade, quando os alunos me perguntam, eu estou fazendo a especialização para entender, para poder ensinar. Quando eu terminar, se Deus quiser, estarei formada como uma consteladora. Mas nós trazemos, dentro de uma realidade, é algo concreto, é físico, né? Porque tem muita gente levando para uma questão espiritual. E não é isso. O Bert Hellinger, quando ele traz as constelações, ele leva em conta muitos estudos, psicodrama, ele buscou a psicologia de Jung, a psicologia... de vários pontos dentro da própria psicologia para usar todos esses meios e trabalhar dentro de uma constelação. Mas eu não preciso apenas estar fazendo uma constelação, eu posso fazer um movimento sistêmico. Se eu paro aqui, você me traz uma questão sua. Por exemplo, vamos voltar à questão financeira. Se você olha nos meus olhos e você pensa numa questão, às vezes você nem me fala, eu posso, por meio do meu corpo, ter algumas reações, alguns movimentos, que aquilo pode, muitas vezes, te ajudar a responder, né? Talvez dentro de como eu vou sentir isso, talvez algum caminho que você vai tomar a partir dali, em razão desse simples movimento. E a constelação, na verdade, pode ter representantes, ou podem ter bonecos. Você traz a questão da pessoa, e por meio de todo esse estudo que Bert Hellinger fez, que ele não esgotou nele, ele deixou isso aberto para novos aprimoramentos, você trabalhar o sistema daquela pessoa, por meio de pessoas auxiliando,
para que, dentro de todo o sentimento que é trazido, porque eu vivencio as constelações, eu já participei como representante, e a gente sente no nosso corpo, fisicamente, é o campo morfogenético, questões, sentimentos que são trazidos ali, que auxiliam a pessoa que trouxe a sua questão para tentar amadurecer aquilo e, nas próximas semanas, tentar buscar caminhos para resolver. Então, na verdade, você pode trazer uma questão familiar, você pode trazer uma questão financeira, você pode constelar um produto que você vai lançar no mercado, você pode constelar uma questão, por exemplo, a constelação organizacional, a relação entre empregado e empregador, ou você pode constelar a relação entre as pessoas que lhes são subordinadas. Puxa, eu tenho um problema com o vizinho, você pode constelar essa questão, uma questão condominial. Então, na verdade, as constelações são um meio, uma forma, o método Bert Hellinger, que foi quem idealizou tudo, por meio de vários estudos que ele fez, e ele não deixou a porta fechada, sempre se aprimorando. Então, você traz a questão desta pessoa, e por meio deste campo, porque nós somos energia pura, nesse momento nós estamos vibrando aqui dentro de uma energia nossa e criando um campo. E aí vocês estão estendendo isso para todas as pessoas que estão assistindo. É claro que tudo aquilo que a gente tem de energia, como a gente transmite isso vai vibrar de uma forma diferente. Então isso é trabalhado nas constelações. Ou no movimento sistêmico, que eu posso fazer com você, com vocês 4. Ou nós podemos constelar uma questão de vocês, trazendo outras pessoas ou os bonecos. Então é uma forma de auxiliar para que a pessoa sinta. Claro que você tem que estar predisposto a isso. Se você vai desacreditando, como qualquer outra coisa, que nem numa sessão de mediação. Se você vai para uma sessão de mediação desacreditando daquela questão, não se envolvendo do que é a mediação de fato, você acaba não tendo frutos dentro da... Você não consegue viabilizar uma comunicação. Então, é um meio para ajudar na resolução, na prevenção, ou na resolução. Puxa, eu preciso tomar uma decisão. Estou na dúvida sobre alguma coisa. Você pode constelar isso. Ou fazer um movimento sistêmico, que é uma maneira de te auxiliar. Então, uma coisa não exclui a outra. Às vezes eu estou mediando uma situação, né, como mediadora conciliadora, que é a mesma pessoa, né? Eu tenho a formação, capacitação como mediadora conciliadora. A conciliação é mais objetiva, a mediação é mais profunda, mais subjetiva. E, às vezes, numa sessão de mediação, de conciliação, eu posso perceber, dentro daquela comunicação que a gente viabiliza para as pessoas que estão ali, a gente, muitas vezes, eu posso estar percebendo, assim como advogada também, que a pessoa, ela, às vezes, precisa aprofundar um pouco mais aquela questão dela. Então, eu posso, conhecendo a constelação, encaminhá-la para constelar. Então é um meio assim, psicológico também, estudos na área da psicologia, né? Porque quando me apresentaram, acho que uns 4 anos atrás, a questão da constelação era algo assim mais metafísico, mais místico, né? Então eu acho que as pessoas também, às vezes que estão assistindo, pode pensar que é essa vertente, mas como a senhora bem explicou, então é um estudo da psicologia. Então, traz as questões da psicologia, facilita. Mas é concreto. Quando a pessoa está representando na constelação, ninguém incorpora nada. É a pessoa mesma que está ali. Só que em respeito, então, se, por exemplo, você me traz a sua questão, então vamos constelar a sua relação, estou dando exemplo, com o seu irmão. Então, você convida pessoas, às vezes, para fazer o papel do irmão. Essas pessoas, antes, a gente faz... Eu estou ali respeitando a questão daquela pessoa, e se a pessoa me escolhe para ser representante, eu vou ser eu mesma, só que eu vou estar aberta, predisposta a participar daquilo. Então, muitas vezes, você pode me posicionar, se você me escolhe para ser o seu irmão. Então, eu vou estar ali no campo que se forma, depois as outras pessoas vão entrar, então eu vou sentir algumas coisas, e o constelador, ele vai... percebendo isso, ele vai participando. Quem está sendo constelado vai estar assistindo aquilo, também vai estar percebendo algumas questões. Quando uma pessoa se movimenta, isso reflete nas outras que estão ali representando. Então é muito interessante, é muito concreto. Gente, se fosse incorporar a ficção, eu não estaria fazendo, ainda mais eu, para as pessoas que me conhecem. Eu fui lá para perceber, e é concreto. Por isso que eu falo, quando me perguntam o que é constelação, você tem que vivenciar. Você tem que assistir, porque realmente, e assim, é muito emocionante.
Assim como a mediação é emocionante, assim como, né, as situações são, mas a constelação ela traz uma profundidade ali, os sentimentos, quando está todo mundo realmente predisposto, é muito interessante. Quando tiver, eu convido vocês. Bacana. Com certeza. Para assistir. Ela engloba, então, outros ramos científicos, né? Outras ciências, né? Bert Hellinger, ele foi padre durante um tempo, ele viveu numa comunidade na África, então ele foi percebendo nas relações entre as pessoas, ele foi trazendo todo o conhecimento dele também da psicologia, então ele foi construindo isso, e as constelações elas estão abertas para se aprimorarem cada vez mais, ele não fechou a porta para ninguém, e ele faleceu no ano passado, né? Foi uma grande questão, mas eu falo demais, né, gente? Não, Você sabe, quem já foi meu aluno sabe, nós estamos aqui, gente. Nós estamos aprendendo para te aqui. ouvir. É uma hoje. aula Estamos aprendendo a aula particular aqui. A professora Ana Luísa Reale, quando eu tive aula com ela agora no último semestre, Beijo, Ana, ela você falou tá que assistindo. tem muito interesse, ela não faz, ela falou que já foi a uma sessão, vamos dizer assim, e gostou muito de assistir, e ela falou que tem muito interesse em fazer. A Ana está na minha lista de participar. pessoas que eu tenho que convidar, porque tem um monte de Ela falou muito bem. ex-aluno, né? Só como a gente estava em aula, ela não conseguiu, né, explicar nem metade do que a professora acabou de explicar. Não, mas assim, ainda pra eu gente. tenho que, pra gente explicar não é fácil, a gente tem que ter um tempo, às vezes Tem que até vivenciar fazer um uma... pouco. vivenciar, mas assim, tô também predisposta a estar esclarecendo aí, se vierem dúvidas, se a gente fala de conciliação e mediação, a gente vai para conciliação, não há problema algum, estamos aqui para, né... Sim, quem tiver mais dúvida pode perguntar. A gente estamos teve o aqui prazer pra lá no esclarecer. NPJ, lá na Vergueiro, né? De principalmente casos de família. Então, a importância que é essa questão, né? O Ale também assistiu às audiências, né? Até um semestre a mais do que eu. A gente via que, principalmente casos assim de divórcio, de decisão de guarda, de pensão, a pessoa ela chega, principalmente a mulher, ela tá muitas vezes com raiva mesmo do cara, o cara traiu ela, largou, arrumou outra, então ela chega com aquela raiva, aquele ódio em cima do cara. Então essa é a função de quem está ali na mediação, conduzir, é extraordinário, porque ele tem que vestir uma máscara de uma terceira pessoa, né? Além dele estar ali, ele tem que se colocar assim num ponto neutro e conduzir da melhor forma possível. Porque a gente vê que o trabalho não é fácil, mas é muito bacana. Quando chega no final, as pessoas dão a mão, não, legal, resolvido, assinam lá o acordo. Um alívio já, sabe? né, É pra muito pessoa. bacana. Você vê que a própria pessoa que chegou tensa, ela sai dali Sai de outra resolvi forma. de uma forma bacana. Na verdade, nós estamos falando aqui, Sabe? esses meios todos é para trazer uma cultura de paz. Exato. Porque nós vivemos num mundo que, infelizmente, as pessoas não têm mais o diálogo, não tem a comunicação, né? Isso está se perdendo e nós precisamos disso. Então, quando você já vai com uma carga, você já vai com seus emaranhados, não se começa, eu preciso falar, gente, uma sessão, porque a gente nem fala de audiência de conciliação de mediação, uma sessão, porque a audiência é feita com o juiz, para produção de provas, para buscar, e o juiz, assim como advogado, como promotor, como defensor, eles podem ter o perfil também sistêmico de pacificação. Tem profissionais e profissionais. O conciliador mediador, ele é imparcial. Se ele puder ser neutro, melhor ainda. Só que somos todos seres humanos, a neutralidade ela é difícil, mas isso tem que ser trabalhado na mediação, na conciliação e na constelação também. Né? Tentar se neutralizar, entrar no sistema do outro, e na mediação, na conciliação, entrar naquela questão. Não se começa, por favor, minha gente, uma sessão de conciliação e de mediação perguntando tem acordo ou não tem acordo. O objetivo de uma sessão de conciliação e de mediação, e em qualquer outra reunião, né, mas principalmente, é o que viabilizar a comunicação entre as pessoas. Quem está esperando, infelizmente, as pessoas ficam esperando uma ação de conciliação e mediação na mesma sala, em que as pessoas estão quase também querendo se matar, literalmente, para esperar uma audiência. Já o clima já é pesado. Então, teria que ser um ambiente diferenciado, né? O conciliador e mediador, ele recebe na porta, se bobear, tem até cafezinho, uma mesa redonda, sofá. Tem fóruns aí que já tem um trabalho de excelência nesse sentido, de viabilizar essa questão. Então, eu tenho que, né, trazer essa pessoa e dar oportunidade para que as pessoas conversem, para que as pessoas, de fato, abram o coração.
Isso é é imprescindível. E isso não é só na sessão de conciliação e de mediação, no próprio escritório de advocacia, numa triagem de um juizado especial, Perfeito. em qualquer lugar, no Sejusc, no núcleo de prática jurídica. Humanizar a coisa, né, professora? Precisamos em quem tem imobiliária, a pessoa chega na imobiliária, você tem que atender. Né? No banco, quantas vezes, isso o trabalho que eu fiz lá no juizado com os estagiários, as pessoas chegavam e começavam a contar da vida, começavam a desabafar, começavam a falar de... Não tinha uma questão jurídica, mas ficava 1, 2 horas contando. Teve alguém, abriu o coração, desabafou, chorou, riu, e embora agradecia, eu falava para o aluno, você já fez o seu estágio, já valeu por semanas, porque você parou o teu tempo para ouvir o outro. Na verdade, é uma escuta diferenciada. Não é simplesmente, a gente fala, né, essa escuta ativa. Não é o escutar, o ouvido apenas, é o ouvir com o coração. Não é simplesmente o ver por ver, é o olhar com o coração. Né? Essa humanização que o Oliveira falou é o que falta muito. É você parar aquela empatia, você tem que parar tudo o que você está fazendo, você tem que estar ali predisposto ao outro. E é esse o papel do mediador, de um conciliador, de um constelador, né? Estar presente naquela realidade, entenderem nos detalhes. E muitas vezes tendo uma equipe multidisciplinar para auxiliar, porque a presença do advogado é indispensável numa conciliação, numa mediação. Por quê? O conciliador e mediador, mesmo eu sendo advogada, se eu estou na condição de conciliadora e mediadora, eu sou imparcial. Então, se aquela questão que me foi trazida ali, eu penso, puxa, tem ali um cheque prescrito, por exemplo, ou tem ali uma cláusula abusiva, eu não posso falar, não me compete. Por isso que as pessoas têm que ter os técnicos ali, os advogados, para orientar. E o respeito com o advogado, numa sessão de conciliação e mediação judicial ou extra, ou privada, ou extrajudicial. Né? O advogado é o profissional imprescindível, indispensável para a administração da justiça. Isso está na Constituição. Mesmo que não estivesse, a formação do advogado é para resguardar os direitos que todos nós temos. Ele é quem estuda, ele é o especialista, mas às vezes nas questões, não só o advogado, uma equipe multidisciplinar, às vezes eu preciso do administrador, do contador, do engenheiro, do médico. Nós temos que ver o profissional liberal de uma forma diferente. Eu não posso ver o profissional, principalmente o advogado, sinônimo de briga. Não, o advogado está ali para prevenir. Ele está ali para orientar. E se tiver a questão, ele está ali para auxiliar. Tem que cobrar pelo seu serviço, tem que valorizar a profissão, tem que saber, mas tem que saber direcionar, tem que entender. Ninguém está falando aqui em deixar de ganhar dinheiro, deixar de receber os seus honorários, muito pelo contrário. A presença do advogado é indispensável. Importante, ele é o técnico ali, sim, junto com outros. O quê? Pode cobrar um lanche do McDonald's. Pagar um lanche do McDonald's. Não pode, não. A audiência não, subiu não. aqui, está chegando bastante perguntas agora. Vamos às perguntas. Meu Deus, as perguntas. Vamos lá. às Meu Deus. O Eduardo Nogueira de Sato fala que é muito louvável essas ações citadas pela doutora. A mediação é o caminho para desafogar o judiciário. Aí, Cada beijo. complementando, tem a pergunta aqui. Qual o nível de crescimento hoje em dia da mediação nos processos? Tá? A coisa está melhorando? Como está a situação? Cada vez mais, que bom. E a minha luta é em sala de aula, no dia a dia. O pessoal já vê, lá vem a Gláucia. Os meus alunos, eu vou plantando as minhas sementinhas. Fora de sala de aula também, em todo cantinho. Às vezes o pessoal, lembrei de você. Por quê? As palavrinhas chaves. Mas, assim, tem crescido, obviamente, o próprio Conselho Nacional de Justiça, com a resolução 25 do CNJ, a instituição dos Sejuscs, a resistência que se tinha alguns anos atrás, hoje você vê que as pessoas estão entendendo mais. Ninguém está tirando o campo de trabalho de ninguém. Muito pelo contrário, é uma visão diferenciada na gestão desse conflito. Por que eu falo muito de gestão? A gente trabalha a prevenção e a resolução do conflito. Porque muitas vezes, se eu estou com um conflito contigo, estou sempre pegando o Alexandre aqui, né? Toda hora ele vem, né? Se eu tenho uma questão conflituosa, eu penso que eu tenho um caminho para resolver. Então, aquela coisa introspectiva, ele está do outro lado. Mas se nós pensarmos juntos, a possibilidade de uma resolução, que às vezes nenhum nem outro tinha pensado, ela pode vir. Por isso que todo mundo tem que estimular o diálogo, a comunicação. Isso é imprescindível. Então, tem crescido.
Claro, isso eu vejo desde quando eu me capacitei, há algum tempinho atrás, hoje, né, até em sala de aula, a mudança, até o próprio MEC teve uma alteração, agora também no final do ano passado, atendendo essas exigências todas dentro do currículo do curso de Direito, e não só do curso de Direito, né, essa questão a conflitologia, o conflito também é estudado em outros cursos, na psicologia, em todas as outras áreas, porque não tem como falar, estou livre de conflito, o conflito faz parte da natureza humana. Agora, como nós vamos lidar com esse conflito, é isso que nós estamos conversando aqui. Isso aí, melhorar a resolução do próprio... A ideia não é afastar, é aproximar, é pensar junto. Todo mundo saia ganhando. E eu falo também em sala de aula, o pessoal fala, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Eu não falo o contrário, mais vale uma boa demanda do que um mau acordo. Porque um mau acordo, você sai com aquela sensação, puxa, fui enganado, não devia ter feito, não. Quando a gente fala, por isso que não se pergunta se tem acordo ou não tem acordo, é natural. Quando se chega num caminho de uma comunicação e as pessoas vão buscar de uma forma, sai da parte mais subjetiva e vai para uma parte mais objetiva, então aí a gente consegue ouvir todo mundo e buscar ali e colocar aquilo no papel. E a possibilidade disso ser cumprido é muito mais do que se vem imposto. Então, é uma conscientização diferente aí dessa maneira aí de se colocar. É o ganha-ganha. Não é para sair perdendo, eu vou abrir mão com consciência. Professora, só aproveitando que a senhora está falando do crescimento, no CPC ele fala que os conciliadores e mediadores serão voluntários ou então por concursos, não é isso? Contratados a partir de concurso. E até então nunca teve esse concurso. Tem essa possibilidade dos próximos anos ter um concurso para essa área? Então, vai ser uma carreira no futuro. Tanto que o Estado de São Paulo foi um dos últimos aí para remunerar o conciliador e o mediador judicial. No âmbito privado, você não precisa ter a capacitação. A capacitação você precisa ter para atuar no âmbito judicial. Eu, particularmente, entendo que a capacitação tem que ser para atuar no âmbito privado e no âmbito judicial. Não importa. Agora, o concurso ainda virá. A forma também como está sendo feita hoje a remuneração dos conciliadores e mediadores, ainda tem muitas coisas porque é o próprio conciliador e mediador que estipula o valor, né, dele. Enfim, no âmbito privado você tem uma liberdade maior, ainda não se tem uma tabela, que nem nós temos uma tabela dos honorários advocatícios, por exemplo, futuramente possivelmente terá. Mas assim, ainda está muito aberto. E a maneira como isso é pago também judicialmente, né, feito diretamente para o conciliador mediador, é um pouco estranho, deveria ser uma guia feita diretamente pelo tribunal, enfim, mas tem muitas coisas que ainda vão se aprimorando, né? Mas tem que remunerar. Professora Ana Paula, né? Ana. Pergunta para minha amiga Gláucia, quais habilidades primordiais para intervenção em situações de conflito, como negociador ou como terceiro facilitador? As habilidades? Primordiais. Aí ela pergunta aqui, acho que, como negociador ou como terceiro facilitador? Quando se fala facilitador da comunicação. Isso eu posso ser o facilitador, mediador, conciliador, constelador, um negociador. Porque quando a gente fala em negociação, normalmente as próprias partes negociam as suas questões. E a gente vive negociando a todo momento, a toda hora. Em casa, com os amigos, aqui entre vocês, sempre tem muitas negociações, sim ou não? Sim. No trabalho, na sala de aula. Então, nós negociamos as nossas questões. Ok. Muitas vezes pode vir um negociador para auxiliar também. Ele é um terceiro. Sempre quando a gente fala num terceiro que vem para auxiliar, a gente fala mais como mediador, conciliador, né? Que é um terceiro facilitador que vem ajudar, e o constelador também. Habilidade. Tem gente que tem perfil para viabilizar, tem gente que não tem perfil. Tem muito, por exemplo, amigos e colegas advogados, processualistas, que têm ali o perfil para ser processualista, para atuar. E eu dou aula de processo, e o processo ele é muito técnico, é um joguinho de xadrez. Nos detalhes ali a gente não tem uma ideia, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Nunca ninguém sabe
A causa ganha. Eu sempre falo, quando fala causa ganha, sai correndo. Né? Porque cuidado. tem bola de cristal, aí vai falar da constelação, está sendo aí, visionário. Aparece né? uma vírgula lá, já era. Às Não é vezes causa ganha você mais. vai para uma audiência, você fala, nossa, vai ser tranquilo, é um caos. Às vezes você vai para uma audiência, nossa, vai ser um caos, é tranquilo. Então tem muitas questões, é um jogo de xadrez e realmente você tem que ser técnico, você tem que conduzir o processo de uma forma adequada. Mas o fato de você ser técnico, quando você tem uma posição, uma visão sistêmica, a ideia de você se aproximar do outro colega, você não vai deixar de ser técnico por conta disso. Então, quando a Ana fala habilidades, a habilidade, dentro do perfil, mesmo você sendo exímio processualista, você pode ter essa visão sistêmica e ter a habilidade de perceber o outro advogado, de perceber a necessidade do seu cliente. O que adianta você ser o exímio técnico quando você vê que o teu cliente está definhando? Que ele está carregando o processo nas costas e que a vida não vai para frente enquanto aquilo não se resolve. E nós sabemos que num processo não vai se resolver na hora que eu quero. Tem todo um caminho, envolve várias pessoas. Então, muitas vezes, a necessidade do seu cliente, o seu olhar diferenciado para ele, vai te exigir, como técnico que você a ter uma conduta diferente, né? Entrar em contato, ou às vezes peticionar de uma forma diferente. Claro, sempre cobrando, se valorizando, sendo consciente, tendo ética e tudo mais, né? Todos os valores, tudo aquilo que todo ser humano, pessoalmente, profissionalmente, precisa ter. Isso aí. Então, assim, habilidade... Na verdade, da habilidade todos nós temos. Às vezes você tem um pouco mais de perfil. A gente tem que ter paciência. Não adianta, eu sou uma exímia... Estou falando, por exemplo, sou uma ótima conciliadora mediadora, ou sou uma ótima conselhadora. Não é o meu tempo, é o tempo das partes. Às vezes eu só planto a semente ali. Quantas vezes eu não falava para os estagiários lá no juizado? Olha, vocês plantem a sementinha da comunicação. Deixa as pessoas amadurecerem isso. Pensarem, trocarem telefones, conversarem. A gente faz a designação da audiência de instrução e julgamento. Nesse meio do caminho, as partes elas podem entrar em contato, pensar em algo diferente, trazer isso na instrução ou já redigirem, muitas vezes, um termo de acordo e já homologarem. Então, não é o tempo que eu quero. As partes elas têm que entenderem o que elas estão fazendo ali, a importância delas, o conflito é delas, não é do juiz, não é do advogado, o conflito é delas, e elas têm que entender que se elas mudarem, se elas olharem de uma forma diferente, vai ser bom. A gente tem que mostrar esse lado bom. Se comunicar não é ruim para ninguém. Às vezes comunicar-se dói. Às vezes você tem que mostrar muitas coisas, aquilo que está lá imerso. Que muitas vezes até você tem ou vergonha, ou você tem, como eu falo, os seus emaranhados, as suas dores. É difícil. Mas quando isso vem à tona, traz um alívio. Tem que ter um feeling, né? Igual a professora perguntou. Então, habilidade, Ana, aquele... habilidade... Assim, é paciência, é a sensibilidade, é o cuidado. Isso, cada dia, a gente vai amadurecendo. Né? Você vai se transformando. Você vai se... Eu sempre falo, né? Permita-se. Uma loucura. Mas boa. Eu lançar a próxima. Adoro. Tem uma pergunta do Victor, depois Mas eu falo dele. Eu vou na sequência eu aqui. queria falar o do Victor depois. Ele está na sequência? Vamos seguir, Não, tem né? a sequência, tem a Patrícia. Tem a Patrícia, E mandar a um nossa abraço senhora para a Felipe. doutora Patrícia Feitosa, né? Patrícia Advogada, Feitosa. parceira, a gente está fazendo alguns trabalhos juntos, muito gente boa. Bem-vinda à nossa live, doutora Patrícia. Ela Obrigada, pergunta, doutora boa Patrícia. noite, ela pergunta qual a opinião da professora a respeito da aplicabilidade da mediação no direito ambiental nos órgãos públicos. Tem um capítulo, né, na lei de mediação, no último capítulo, que fala: a administração pública deverá mediar os seus conflitos. Aí você fala, um administrativista que está, né, meu Deus, né, o interesse público sobre o interesse privado, onde já se viu diálogo na administração. Isso que eu queria só fazer né, no meio. Hoje é aplicado só no direito privado a mediação. Não. Já também... no direito público já se aplica. Quem é o maior litigante do Brasil? O Estado. Âmbito federal, municipal e estadual. Poxa, o Estado, sendo ele autor ou réu, maior litigante, alguma coisa tem. Entendo eu. Claro que eu tenho que me aprimorar muito nessa questão da administração pública. Os meus próximos desafios aqui.
A lei de mediação, bem, o CPC teve muitas mudanças, tem um capítulo que trata que a administração pública deverá mediar os seus conflitos. Aí você vai falar, poxa, mas tem questões indisponíveis, direito indisponível, direito de família é indisponível. Direito de alimentos. E a mediação é mais do que bem-vinda. Quando você permite o diálogo entre as pessoas, os membros da família, a família como célula da sociedade, permitindo que as pessoas possam se entender e viabilizar um convívio harmônico, a administração pública não está longe disso. É claro que aí tem procuradores do município, do estado, procuradores, né, no âmbito federal, né, as pessoas que trabalham dentro desses órgãos, de ter essa visão diferente. Então, por exemplo, você vai num ambulatório médico para ser atendido. Uma pessoa que pegou o transporte público, ônibus, metrô, chega lá esbaforida, por exemplo. Né? Esbaforida, entendam, né? A pessoa já está assim acelerada, já tem os seus problemas, os seus emaranhados, e já chega daquele jeito. Se você não tem um atendimento diferenciado naquele local, naquele ambulatório, de apaziguar, deixar aquela pessoa meia hora sentadinha, até para desacelerar, se vai direto uma consulta médica, indo um médico que não tem uma sensibilidade, por exemplo, estou falando dentro da administração, vai já prescrever um medicamento que a pessoa está tendo quase um ataque cardíaco, sendo que na verdade não está. Às vezes você pode ter ali um psicólogo para receber um assistente social para receber aquela pessoa, mas aquela pessoa não está com problema físico, ela está com problema, né, psicológico, com uma questão até... Então, assim, dei este exemplo, a administração pública é possível, e não só no âmbito judicial, no âmbito do cotidiano da administração, é possível ela viabilizar a mediação desses conflitos, dessas questões todas. Porque quando eu atendo alguém, quando estou usando o exemplo do ambulatório, de uma forma digna, cuidadosa e humana, muitas vezes eu vou evitar que essa pessoa desenvolva algo muito pior, e que isso, às vezes, depois vai bater lá no judiciário com uma liminar, alguma coisa, pedindo aí uma medicação de alto custo, sendo que a gente pode evitar que isso aconteça, né, no início, ou até transformar o tratamento daquela pessoa. Educação. Eu dou aula no METEC, escola, a gente vê ensino infantil, fundamental, médio, a própria justiça restaurativa, que é um outro caminho de gestão de conflitos. Né, a própria administração estimular meios, a mediação escolar, né, trabalhar isso dentro das instituições. Então, a administração é possível que ela busque meios para viabilizar, e como forma de prevenção, e ainda que aconteça o problema, né, viabilizar caminhos para resolver essas questões, mediando. Porque não? Agora tem até muitos trabalhos, por exemplo, com presidiários, constelação de pessoas que estão presas, trabalhar, tem também projetos e trabalhos de constelação em violência doméstica. No âmbito penal não pode ter? Por que não? Porque nos pensar numa mediação criminal, até em questões de uma ação penal privada, é difícil a gente pensar nessas questões quando já há violência. Mas se eu aplicar o direito civil separado do direito penal, separado do direito do trabalho, todas as áreas elas têm que estar juntas. Então, se aquela pessoa praticou um absurdo, a gente fala... Considerar essa mulher que tomou os tiros do namorado, foi lá, beijou... Na audiência lá... E reatou. E reatou. Mas a questão é, se eu aplico o direito penal no ICRU, claro, cometer um crime tem que ser penalizado. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando que não é isso. Mas, muitas vezes a gente vai ver no histórico daquela pessoa que é uma repetição dos seus emaranhados, dos seus antepassados. Então, às vezes o avô tinha essa conduta, o pai, isso muito em questões de violência doméstica que a gente sabe que acontece dentro da... Né, a própria família, né? Situações absurdas aqui, tristes demais, enfim. Então, se você aplica isoladamente o direito penal, assim que aquela pessoa estiver em liberdade, se ela tiver a liberdade dela, ela vai voltar a cometer as mesmas questões. Se eu não trabalho de uma outra maneira, com um olhar diferente, não estou falando para tratar como coitadinho, passar a mão na cabeça, não estou falando de impunidade aqui. Eu estou falando de um olhar diferenciado para tratar as questões, porque quando eu cuido de alguém que cometeu um crime, eu estou cuidando da família daquela pessoa e eu estou refletindo isso para as pessoas que estão dentro daquele ambiente e para a própria sociedade.
Perfeito. Perfeito. Claro que tem opiniões e opiniões, mas é entender... Mas eu estou falando, gente, quando a gente fala em direito sistêmico, o direito sistêmico não são só as constelações, é um olhar diferente para as questões que são trazidas. E esse olhar diferente vem com tudo isso, com todos esses meios que nós temos. Justiça restaurativa, conciliação, mediação, constelação, negociação, tudo. E daqui a pouco vão surgir outras e tem desmembramentos destas. Que seja, vamos buscar caminhos. Isso pode ser dentro do seu condomínio, pode ser com seus vizinhos, pode ser na sua família, no seu trabalho. O assédio moral, um direito do trabalho. Gravíssimo. Tantas outras questões. Né? Se a gente não trabalha e não identifica o assediador, o assediador ele tem uma certa perversidade, enquanto ele não consegue aquilo que ele quer, que é acabar com a autoestima do assediado. Então, é tudo bem, aí a ideia é tira o assediador, né? Às vezes o assediado, se não chegar numa gravidade até de cometer um suicídio, né? Porque às vezes acontece, porque às vezes um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, se dá por conta de um assédio moral. Então, se você não trabalha essa questão, uma comunicação não violenta, dentro do ambiente de trabalho, que as pessoas tenham uma consciência do que está acontecendo, para evitar que isso aconteça. Ou se aconteceu, não é só simplesmente tentar resgatar o assediado quando dá para fazer isso. Mas e esse assediador? Também, de certa forma, é um ser humano, que tem aí as suas questões também. Então, claro, gente, é o que eu estou falando dá trabalho, né? Com certeza. E falar em comunicação não violenta, tem um livro, né, professora? Eu li esse livro, não estou lembrando o autor agora, mas é sensacional. Qualquer Marshall pessoa de Rosenberg. qualquer área. Como que é o nome? Marshall Rosenberg. É isso mesmo. Ele é ótimo. Sensacional. Eu aconselho assim para qualquer área. A visão que traz a comunicação não violenta é fantástica. Que é a essência do que a gente está trabalhando aqui. Quais são os quatro pontos da comunicação, a CNV, né? Comunicação não violência. Observação. A gente quer falar muito. Você quer tomar frente. Quando você para observar, como advogado, como técnico, como pessoa, quando a natureza é sábia, uma boca, 2 olhos e 2 ouvidos. É para a gente, não é nem ver, olhar mais, não é simplesmente escutar, é ouvir mais. Então, a fase de observação, eu falo que é a fase mais longa, digamos assim. Né? E tudo isso com empatia. Eu observando, eu vou ter o quê? Eu vou sentir muita coisa, sim ou não? Com essa observação. Então, quando eu estou mediando, eu tenho que observar bastante as pessoas que estão ali. Os quando eu estou órgãos constelando. perceptivos são em maiores quantidades. Órgãos do sentido, assim, de uma, né, fluorescente. Então, eu observo, eu sinto, eu vou ter as minhas necessidades. E aí eu vou ter que o quê? Saber pedir. Às vezes o advogado faz uma petição, ele pede. Cobrar o valor de tanto. Desconstituir o vínculo conjugal, divórcio. Rescindir o contrato. Declarar abusiva a cláusula, sei lá o que mais. Foi feito um pedido, com respeito que o advogado tem. Condenação em honorários. Mas quando você vai ver também, não é exatamente aquilo que a pessoa quer. Muitas vezes. Às vezes, se você tem esse processo, né? Só tirando os honorários. Que aí... Sempre. Esse é o que ele quer. Ah, doutor, nossa, como custa caro essa consulta. É, meu filho, 5 anos no mínimo para estudar. Né? Falar do Victor aqui, o Vincenzo. Esse rapaz, ele é da minha sala. Ai, Vincenzo. O Vincenzo é uma história muito bacana, né, que ele tem. Ele é um rapaz muito jovem, né? Acho que ele começou o curso com 18 anos, né? Agora, não sei fazer conta, deve estar com 20... Acho que ele está com 22 anos agora, Mais 23? de 18. Está com 22 agora, 23. E ele tinha, assim, uma dificuldade... É um aluno muito aplicado, muito esforçado, um menino muito estudioso. Ele tinha uma grande dificuldade de falar em público. Eu lembro o primeiro trabalho que ele apresentou na sala, no primeiro semestre, aquele dos escavadores, né, que todos nós fizemos... Da caverna? Moradores de caverna. Exploradores. Ele segurava a folha e ficava tremendo assim na frente. Assim. Aí ele fez o curso a oficina de oratória com a professora Glaucia. E é um curso que ele deu testemunho pra gente na sala no semestre passado. Ele falou assim, cara, transformou a minha vida. Você vê, eu tô aqui agora. Ele fica em pé na frente da sala, agora eu consigo ficar aqui, olhar pra vocês e falar. Que bom. Então, assim, ele apresentou um trabalho agora no último semestre extraordinário. Ele se transformou, virou outra pessoa. Sensacional. Ele fez uma oratória sensacional na apresentação do trabalho. Parabéns, Vincenzo. E ele está mandando um abraço e agradecendo muito ao que tem saudade da oficina do oratório. Ah, eu que agradeço. Foram momentos muito especiais. A oficina de oratória... E ele mandou pergunta também, Oliveira, além disso. disso. Olha.
senhora acredita que a autocomposição tende a ganhar mais espaço com o tempo? Sem dúvida, acredito e vou acreditar cada vez mais, sem dúvida alguma. O conflito, quem é protagonista do conflito? A própria pessoa. Ela, quando ela toma para si esse protagonismo e ela tem a possibilidade de ser orientada, ela mesma vai buscar os caminhos para resolver, né? Às vezes pode trazer muitas questões. Quando a gente fala de oratória, o medo de falar em público, né? A gente sempre trabalhou muito lá com o Ligeira. Às vezes você falava, vem com medo mesmo, venha. E muita gente ia, quanta gente não tremia, a gente estava lá do lado. E para mim também a oficina como instrutora, imagina, eu aprendia todo dia, toda hora lá. Só que tinha gente que você falava, vem com medo mesmo, a pessoa não levantava. Por quê? O emaranhado dela era muito mais profundo. Então isso não é simplesmente, aí você tem que ter um outro olhar e encaminhar essa pessoa, muitas vezes precisa fazer uma terapia, às vezes uma regressão. Gente, uma regressão você continua ali, não é nada fora do normal, é técnico, né? É científico. Trabalhar o seu psicológico. Trabalhar uma constelação, melhorar, fazer um movimento diferenciado, uma hipnose. O Bert Hellinger trabalhou muito com a hipnose também. Então, muitas vezes você precisa ter essa sensibilidade de perceber, mesmo que tenha boa vontade, muita gente levantava com medo mesmo e aí se destacava. O Vincenzo, eu lembro, gente, eu fico muito orgulhosa, eu falo que os meus alunos me deixam assim, né, com orgulho gigantesco, eu falo, voa alto e eu vou estar aqui assistindo o voo de vocês ele feliz. realmente está extraordinário falando em público, ele é outra pessoa. Fico muito nossa, feliz, tá graças a bacana. Deus. E mesmo aqueles que não consigo, o não deixa o não como uma, né, para te deixar taxativo. Se você reconhece isso, vá buscar ajuda, converse. É possível, sempre é possível você buscar, você resolver. Sempre. Só que você tem que também se permitir. Ele precisa Se fazer você um não curso quer, de oratória ali, aquele rapaz ali. temos alguns Ele é meio espectadores. travado, assim. Ele é meio travado. Assim. Professor, eu sempre incentivei assim os colegas desde o primeiro semestre, né? Eu sempre fui de falar, não tenho vergonha de perguntar, né? Mas eu vejo assim colegas desde o primeiro semestre que travam assim até para perguntar. Aí eu ficava pensando assim no início, não é possível que seja só eu, o burro entre aspas, né, que não está entendendo e está fazendo perguntas. Então, mais uma meia dúzia, e a sala com 60 pessoas. E aí eu vendo que realmente era um travamento, uma dificuldade das pessoas. O Thiago está falando que eu que sou o burro, né, no negócio. Ou não, né? Mas, enfim, eu comecei a perceber que era um travamento, né? E aí eu falava assim, gente, a hora de falar, a hora de se soltar é agora na faculdade. Aqui a gente pode falar besteira. Depois que a gente se formar, a gente não vai poder fazer besteira, falar besteira. Mas aqui, a hora se errar, divirta-se com o seu erro, né? E tem coisa assim que os amigos, a gente brinca entre nós, que um fala uma besteira, a gente lembra até hoje disso, é divertido. Né? Então, eu percebo que é isso. Muita gente é travada, tem que ver, acho que questão interna da pessoa mesmo, como a senhora falou, questão de rejeição, alguma coisa assim, né? Para tratar. Pode ser N questões. Eu sempre digo, a pergunta nunca é uma pergunta boba. Você pergunta porque a pessoa está com vontade de falar, realmente a pessoa tem uma dúvida. Eu sempre falo, pergunta que mesmo se não está, a gente traz para a realidade, a gente busca. Às vezes a pergunta vem também de uma forma, o não ter nada a ver, mas tem a ver para aquela pessoa. E como você falou, às vezes é uma questão que é trazida e que você percebe. Às vezes tem professor que dá abertura para fazer pergunta, tem professor que não dá. Então também depende muito da realidade do contexto. Mas você percebendo que o teu amigo tem uma pergunta pertinente ali, claro que você não vai ficar tomando a frente sempre de perguntar por ele, mas de você, olha aí, a ideia do facilitador, de você com a sua empatia, colocar-se no lugar desse amigo e estimular e ajudar, de alguma maneira, orientando, né, como é que se fala, dando esse estímulo, às vezes até com a permissão dele conversando com o professor, para que a pessoa ela possa, porque pode ser de fato uma inibição, pode ser um grande trauma, pode ser tantas questões, né? Não, aí dá vergonha, aí pronto, aí a pessoa nunca mais pergunta na vida. Aí acaba, né? Ele não vai mais. O Thiago dá uns assobios que dá para ouvir lá do outro lado do corredor, né, Thiago? Mas depende do amigo. Tem amigo que é mais despojado, tem amigo que não é tão despojado. Mas assim, nós estamos falando aqui
Não é numa visão tão macro, gente, é nas pequenas coisas. A gente percebe, às vezes você vai contratar alguém para trabalhar com você vê que a pessoa tem dificuldades. Às vezes é o seu filho, é o seu pai, é a sua irmã, é o respectivo, a respectiva. Enfim, o aluno, é o professor. Então, isso a gente vai trabalhando no cotidiano. O que nós estamos falando aqui é ter essa sensibilidade de perceber. Então, olha aí, você agora tem o seu papel, né, que você gosta de perguntar. Né? Vai continuar fazendo isso, que eu também sempre era muito perguntadeira, tudo era por quê? Ai, mas por quê? Desde pequena, enfim, né? Mas cada um tem o seu jeito, né? Uma personalidade. Aí é relativo. Não é não. Fala pro pessoal que vai mandando um oi aqui pra gente mandar um boa noite, que o pessoal Como que ficou está pra aí? trás O pessoal aqui. tá acompanhando? Tá acompanhando, Tem? deu uma caidinha na live, tava mais alto, tem que o pessoal voltar aí pra live. E, Tem bom, perguntas deixa eu aí, falar quer rapidinho. Enquanto a falar? professora toma uma água, Olha, xeretá, molha as claro. palavras, fica à vontade, pode acompanhar Essa no que é meu, minha, né? o meu monitor aqui, Gente, ó. é muito chique isso. Aí, olha. essa é chique Os demais. meninos são sensacionais. Então, como todo mundo já viu, a cada programa agora a gente vai trazer no nosso estúdio um ponto turístico da cidade de São Paulo, ou um lugar importante, né, da cidade. E hoje aqui a gente tem a imagem do edifício sede da OAB São Paulo. Ele foi inaugurado no dia 25 de agosto de 2014. Ele fica na Rua Maria Paula, número 35, esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A sede da OAB, desde 1955, ficava no edifício da Praça da Sé, ao lado da Catedral. Tem... Pode continuar? Não, pensei que você estava mandando alguma mensagem aí. E o projeto de mudança da sede teve início em 2012, na gestão do então presidente Luiz Flávio Borges Durso, quando o edifício foi comprado por 12,6 milhões e foi pago pela OAB Federal, né? A OAB de São Paulo nem pôs a mão no bolso, a OAB Federal que financiou esse edifício da OAB de São Paulo. O prédio tem mais de 3 mil metros quadrados de área construída e uma torre de 11 andares e um terraço. E aqui eu aproveito para mandar, lógico, um grande abraço para um grande criminalista, né, que eu citei agora, o Dr. Luiz Flávio Borges Durso, e também o seu irmão, que já acompanhou nossa live, sempre acompanha os eventos da Comissão dos Acadêmicos de Doutor Luiz, Direito. doutor Humberto, um Dr. abraço. Humberto Borges Durso, que eu tenho uma admiração enorme por eles e um respeito também grandioso. E o edifício na esquina da Rua Maria Paula com a Brigadeiro foi construído na década de 50 para abrigar a sede administrativa do grupo empresarial Sérgio Golini, empresário que teve papel na vida pública paulistana. Ele ocupou cargos como presidente da Dersa, ele foi secretário de obras da prefeitura, foi diretor da Associação Comercial de São Paulo, presidente e fundador da Associação Brasileira do Cobre e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Na época, o Estado de São Paulo se consolidava como força industrial da América Latina e a cidade vivia um crescimento imobiliário, responsável pela verticalização da capital. E por conta dessa nova fase de desenvolvimento urbano, em termos arquitetônicos, o concretismo marcou a década de 1950, compondo edificações em rigor geométrico e o emprego de materiais industrializados, que era o ferro, o alumínio, o vidro e o concreto. E nas décadas de 1960 e 1970, tem início o processo de degradação do centro histórico da cidade de São Paulo, aprofundado na década de 1980, e o movimento de transferência de parte do centro financeiro para a Avenida Paulista foi decisivo para o destino do prédio, que ficou parado até a reforma para a OAB, né? Ele foi desocupado pelo grupo empresarial, o Golini, e teve algumas locações esporádicas para diferentes atividades. Então, essa história aí do prédio da sede hoje, da atual sede da OAB, tá? Então, cada programa a gente vai trazer aí um ponto turístico São Paulo e falar um pouquinho dele, que acho que é bem bacana conhecer um pouquinho da nossa cidade também, a história, né, da cidade que a gente mora. Vou dar uns recadinhos pessoal aqui antes de a gente continuar. O Thiago estava me lembrando aqui, né, que esse ano de 2020 a gente vai dar uma ampliada no programa. A gente vai fazer lives assim excepcionais como essa com a professora, que, né, para poder casar com a agenda. Às vezes a gente tem um convidado especial, a gente quer trazer ela há muito tempo, mas a gente não estava, né, conseguindo encaixar o horário. Eu volto de novo, não tem problema. Então vamos fazer lives especiais, vamos fazer live na rua, em alguns locais, em eventos, né? A gente vai ter um ano cheio de palestras e eventos, né? Vai ser um estúdio móvel, né? E também eu preciso falar um pouquinho aqui rapidinho, pessoal.
dos nossos parceiros, que a gente mantém esse projeto aqui, graças à parceria que a gente tem de comerciantes aqui locais, de pessoas que ajudam, além da nossa colaboração de todos aqui, com empenho, com trabalho, né? O pessoal se dedica, chega 2 horas antes do programa, né, Thiago? Mexe na câmera, vai para cá, vai para lá, derruba. Derruba sou eu, essa é a minha E parte. a gente tem um parceiro novo aqui, além do que a gente trouxe de 2019, que é o Sushi São Lucas. É um restaurante extraordinário que fica ao lado do Despachante Oliveira, fácil a referência, aqui na Avenida do Oratório, número 3553. Faz o seu documento e já almoça no Sushi São Lucas, ou tem um jantar também. E o sushi vai trazer diversas promoções, pessoal, ao longo do ano. Sorteios de jantar do Dia dos Namorados, Dia das Mães, vai ter sorteios especiais. Eles vão lançar alguns pratos executivos que a gente vai trazer ao longo do programa. Então não percam, não deixem de conhecer. É um restaurante muito top, que não perde para nenhum restaurante de áreas nobres aí da cidade, que está aqui do nosso lado, no coração do Parque São Lucas. Avenida do Oratório, 3553. Vamos ver se a gente consegue trazer para o programa, né, uns sorteios também. Então não deixe de comparecer e conhecer. Sushi São Lucas, pessoal. Avenida do Oratório, 3553, Parque São Lucas. O horário de atendimento das 11 às 23 horas, de segunda a quinta. Sextas, sábados e domingos, das 11 horas da manhã à meia-noite. E às sextas e sábados e às segundas-feiras tem show ao vivo. Tem um violãozinho sertanejo, tem MPB, é muito bacana, é um ambiente muito familiar e muito agradável. Não deixa de conhecer. Estamos indo para lá. Opa, vamos sair Pessoal, daqui pra tchau, lá. Hoje acabou a é live, nós dia, vamos lá pro é. Sushi São Lucas. Eu também vou. Vamos Opa! todo mundo lá pro Sushi São Lucas. E tem uma pergunta na sequência aqui, a Thalia Isso. Pabianca, né? Ela fala, em questão de um divórcio, o juiz vendo que o casal pode reatar a relação, ele poderá pedir ao casal que faça a terapia? Já na audiência. Normalmente, já. no judiciário, já tem ali os mediadores conciliadores. Às vezes tem comarcas que não tem, tá? Mas eles já podem pedir... A questão dela é assim, ó, quando o casal já está na audiência, quer dizer, ele pode retroagir da audiência, voltar para a O mediação. juiz tendo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Não Mesmo- cortando, a mesma pessoa, depois ela faz essa pergunta embaixo aí, ó. Se mesmo com a ação judicial já iniciada, ela pode recorrer à mediação. Ela mesma eu digo, isso aí. mesmo com o trânsito em julgado. Às vezes já determinou ali o divórcio, isso depois vai ser averbado. Tudo bem, uma vez averbado, aí tem só casando-se novamente. Mas tá lá no trâmite da instrução, ou está em fase de recurso. É que eu digo, mesmo com o trânsito em julgado, algumas questões. Já condenou a parte, sei lá, pagar o valor de X, saindo do divórcio. As partes podem se compor numa autocomposição depois. Aí você vai falar, já está com o título em mãos, mas quem disse que uma sentença, um acordo resolve o conflito? Às vezes gera mais conflito. Então, isso pode ser... É bom que seja prévio. Judiciário, no sistema multiportas, vamos pensá-lo como uma última porta a ser batida. Se eu estou no judiciário, é um caminho para resolver... Durante o trâmite do processo, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, eu posso estar em paralelo negociando, mediando, conciliando. O juiz, tendo uma sensibilidade, o advogado também pode encaminhar o casal, no caso do divórcio, para uma mediação, tem um mediador ali de plantão. Ou, eventualmente, tem comarcas, tem várias que têm consteladores já no judiciário, pode constelar aquela relação daquela família, daquele sistema familiar, é possível. Sem dúvida alguma, em fase, como eu falei, de recurso, em fase de execução e até após o trânsito em julgado. Só tem que tomar cuidado que após o trânsito em julgado, tem alguns documentos, se você averba, tem questões que para voltar e também envolve, né, títulos, mas tirando essa questão de um divórcio que já foi registrado, que é só casando de novo, né, mas durante esse trâmite é perfeitamente possível. Isso não só se espera do magistrado, se espera dos advogados, né? Se espera ali do defensor, do próprio promotor de justiça que está atuando. Então, quando os operadores do direito têm essa consciência, tem gente que não gosta de usar esse termo, né, operadores do direito, mas quando os técnicos ali têm essa consciência e eles percebem que é possível mudar ou ter outro caminho, e que bom que tem uma equipe para ajudar nesse sentido, conciliadores, mediadores, consteladores, negociadores, enfim, né, que um possa ajudar o outro, o melhor é que aquilo termine com um final feliz. A gente está falando, gente, quando a gente fala de comunicação eficaz e não violenta, nada mais está se falando de felicidade, né?
quando eu consigo me comunicar, quando eu consigo abrir o meu coração, quando eu consigo ser entendida, é coisa melhor do que isso? E quando o outro entende também a minha posição. Porque eu tenho ali os minhas, que o pessoal fala na negociação, separa a pessoa do problema. Quando eu consigo separar isso e entender com uma clareza, fica mais fácil eu buscar a resolução desse problema, dessa questão. E aí a justiça Não é atingiu o possível. seu fim, né? Sim. Nesse caso, quando todo mundo sai satisfeito. O que é acesso à justiça? Não é só acesso ao judiciário. O acesso à justiça, eu digo que vai muito além, fora de judiciário, Mais em qualquer amplo, momento. né? O direito à comunicação é um direito difuso, e a partir do momento que eu dou esse direito para as pessoas, eu estou falando de acesso à justiça. Quando eu vou trabalhar com princípios, eu falo acesso à justiça. Quem já teve aula comigo sabe. Princípios, gente. Princípios, a importância dos princípios. Espetacular. Mas você pode sim, sem dúvida alguma, a qualquer momento. Tem Oliveira, a pergunta do Roberto. Mas pode fazer. Ele fala que ele é separado há muitos anos e ficou sabendo que a ex dele se casou. Ele pode se casar também? Eles não têm contato. Pelo que ele está querendo dizer aí, também serve. Não, pelo que ele está querendo dizer, eu acho que é separação de fato, na verdade, né? Ela casou-se também, ela casou-se de fato, né? Porque Mas se ela Porque de direito, casou, não. então ela conseguiu. Então vocês não eram casados Não, você- É. legalmente? Roberto, se tiver na live, esclarecer. mais esclarecido, vocês não chegaram a fazer o divórcio, só se separaram mesmo, né? De fato, e ela voltou a se casar, né? Porque aí, para se casar, ou ela se... não, os dois precisam estar divorciados para Divorciados, casar-se tem que de direito novamente. É, a certidão Agora, se homologada, cada um for para um alguma coisa. lado, tiver novas famílias, o pessoal não fala fila que anda, catraca que gira e vai, cada um por, né? Mas enfim, formalmente não dá, Sim, né? Tem que estar Se divorciado. não tiver o divórcio, Não tem como. Não pode, o casamento é nulo. Não, E além mas disso, aí vai para acontece- sua área, crime, né? Bigamia, né? Bigamia. Não, gente, e acontece, há situações que a pessoa casa-se mais de uma vez formalmente, mas aí a partir do momento que isso é descoberto, né, o segundo casamento é nulo de pleno direito. É nulo de pleno É direito. horrível falar o casamento putativo, né? É muito feio esse termo, mas não tem como. Independente, se a pessoa já sabia que era casada, ela não está também tão inocente, né? Casar-se com outra pessoa, o problema é essa comunicação que deve existir entre os cartórios. Com tanta tecnologia, ainda assim a gente sabe que isso é precário, que às vezes Tem tem que alguns fazer igual o Fábio problemas aí. Júnior, o Roberto Justus e a Gretchen. Casa separa, casa separa. 17 casa separa, vezes. 17 Isso vezes, que é mas- felicidade? Não Mas é. todos são válidos, né? Você quer Casa divorcia, acreditar casa no divorcia. casamento. Ô, Eles sabem dirigir como instruir, né? o ponto tá avisando aqui que já passou 1h10, passa rápido o tempo, hein? Estamos indo para Nossa, o, muito o rápido. grande Gente, final. eu fico Vou umas fazer mais 2 duas, horas tem mais aqui. duas perguntas. Eu não Pode quero ir fazer as embora. perguntas A aí, pessoa. Ó, tem uma pergunta aqui que estava no começo da live, eu falei, vou fazer no final, porque para a gente debater um pouquinho o tema, perguntando para a professora o que precisa para se tornar um conciliador, um mediador? Qual a formação, o curso, o que precisa ser... Na verdade, como eu falei Capacitação, no né? comecinho, o interessante é que todos façam a capacitação como conciliador e mediador, de acordo com a resolução 125 do CNJ. Então, você entra lá no site do CNJ, tem os lugares que possibilitam que você faça esse curso. Você não vai fazer o curso em qualquer lugar. Então, por exemplo, há cursos, como eu já ministrei, que não capacitam, mas que te dão uma ideia do que é essa realidade. Então, se você quer ser um conciliador mediador judicial, você tem que ter a capacitação. Mas não é qualquer curso, é um curso reconhecido, estando de acordo com a resolução 125 do CNJ. Se você quer ser um conciliador privado, abrir ali o seu escritório de conciliação, você não precisa ser capacitado. Mas eu entendo que para ser conciliador e mediador, tanto judicial como privado, mas tem que importante ter ter a Porque se capacitação. fosse assim, então você não precisa Porque, fazer na uma verdade, faculdade para atuar. Porque tem muita gente que já tem o perfil. Muitos de vocês aqui já podem ser conciliadores e mediadores no seu cotidiano. Então a gente já tem. Agora, é claro que para atuar de uma forma profissional, ética, o ideal é que se faça. Judicialmente é obrigado a ser capacitado. Apesar que em juizados especiais há muitos conciliadores, mas nós temos mediação também nos juizados, não é porque é juizado que... eu sempre falo,
São questões menos complexas, mas tão relevantes quanto. Quantas liminares eu não pedi no juizado especial, mesmo que o valor seja menor, dentro de um limite de valor, a importância das ações do juizado são as mesmas do que as ações das varas comuns. Os conciliadores que atuam nos juizados especiais muitas vezes permitem que sejam estudantes de direito a partir, acho que, do 5º ano, existem algumas Eu faço especificidades. essa pergunta, se precisa ter uma graduação, não em direito, mas em qualquer Eu outro... mesma fui conciliadora no juizado mas tem que ter uma graduação, tem que ter alguma graduação, algum nível superior de qualquer Então, faculdade, para o mínimo, né? de Assim. acordo com a resolução 25, você tem que estar estudando direito a partir do 5º semestre, ou, estou enrolando o fio aqui, já me olharam, falar o que a pessoa vai fazer, né? Um laço daqui a pouco. Ou você já tem uma formação em ensino superior há 2 anos. Então, você já pode fazer o curso para se capacitar. Como eu falei, no âmbito privado não precisa, mas a capacitação é imprescindível para você entender a tua atuação. Relevante. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, então. Você falou 2 perguntas, tem uma que ficou, Oliveira, para encerrar as perguntas? Eu admiro os meninos, Enquanto eles estão você olha- falando, eles estão controlando. É que a gente fica de olho aqui no A gente público, fica de olho aqui nas nas perguntas. perguntas. A gente fica de olho. Enquanto Oliveira, então, procura a última, se houver, a gente vai falar um pouquinho do curso Meta, parceirão nosso. Ainda dá tempo de você se inscrever no Meta Curso Preparatório para o Exame da OAB, com aulas presenciais e preço justo. E com o cupom da CADSP, você tem desconto e brindes lá no Meta, hein? Então manda um e-mail para contato@metacursos, lembrando que Meta é com TH, metacursos.com.br. Ou se preferir, entre em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp no número 945223125. 945223125. O Alexandre é aluno Meta, eu fui Sim. aluno Meta, né? E aí, Ale, o que você está achando lá do Então, curso? amanhã estarei lá, né? Aula o dia todo. Assim, o Meta ele é um curso objetivo, ele é focado. Os professores são especialistas na prova da OAB, né? Professores que dão aula em diversos cursinhos, né? Específico para a OAB. E eu só tenho elogiar, né? Então, você que vai prestar aí o 32º exame agora em junho, já pode ir lá fazer sua inscrição que vai abrir nova turma, né? Essa turma está encerrando, quem vai prestar agora no próximo fim de semana, no dia 8, né? Já está encerrando a turma, mas já vai abrir a nova turma. Então, super recomendo. Eu vou fazer a prova de outubro da OAB, eu vou fazer o exame que vai ter em outubro, então vou fazer a minha inscrição no meio do ano, provavelmente. Isso aí. Nós não combinamos, mas aí chegando aqui, eu conversando com eles, vou aproveitar Fica à que, vontade, até professora. pelo Cursos Meta, já vou até estar postando ainda hoje, se Deus quiser, a nossa pós-graduação, a nossa especialização em parceria com a FAAG, Faculdade de Agudos, de meios adequados de gestão de conflitos, que eu tenho o privilégio ali de estar coordenando. Nós temos uma equipe com 5 professores e eu ficaria muito feliz se vocês pudessem, né, se inscrever e participar. Não é uma capacitação, é uma especialização, então você vai ser especialista em meios adequados de gestão de conflitos, mas aí também com um caminho para poder já começar a atuar. E as aulas começarão em março, e tem aí algumas promoções aí com preço justo, como o PH comentou aqui, né, que é muito interessante. Então, né, em breve eu estarei postando, né, por meio também do pessoal do Meta também estará fazendo. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Espero ter ali, né, poder transmitir e trabalhar com esse tema aí que é tão relevante para todos nós. Obrigada pela oportunidade de também estar divulgando. Isso não, de fato, não foi combinado, mas uma coincidência muito feliz e pertinente. Imagina, aí o Metacursos entrou aqui na nossa live e falou, quem quiser participar de uma aula experimental, pode ir lá das 8... Dia 8/2, das 9 ao meio-dia. Vocês sabem, o endereço completo. É Barão de Itapetininga, número 256, se não me falha a memória. Né? Mas o Meta vai deixar aí com certeza o endereço correto aí na nossa live. É no 6º andar. Mas assim, eles abriram a semana para quem quisesse assistir nesse sábado, que vai ser amanhã. Então, conforme o Meta já próprio falou ali na nossa live, então, durante a semana, eles vão postar no Facebook, eu vou postar na minha rede social também, o telefone de contato, é o que o Paulo falou, mas vai ser postado para quem quiser assistir uma aula de revisão. Fala isso aqui, ó. Já manda aí, ó.
E chegou mais Ó, recadinho para aí do os mestre. 10 primeiros interessados na pós-graduação em gestão de conflitos, bolsa de 50%, hein? Ô, louco, dá para escrever meu nome aí já? Já pode Ó, colocar o o nome de o todo mundo da telefone, mesa ó. aqui. Sobre quem quiser assistir também a aula de revisão no próximo dia 8, né, no sábado, o telefone WhatsApp é 94522-3125. Então, só adicionar no WhatsApp 94522-3125 e falar que quer participar da aula de revisão, que vai ser no próximo sábado. Isso aí tá nos comentários também e a gente vai finalizar. Tem que atualizar o currículo da professora, porque ela também é professora de curso de pós-graduação, né? Mais uma para o currículo. E quem quer começar a ler as suas considerações finais? Isso aí, hoje acho que foi o dia que eu fiquei muito feliz, né? A professora Glaucia foi minha professora no 5º semestre, ali quando a gente está começando no processo civil, que vai ser a área principal minha, né? E foi ela que me ensinou a escrever a primeira petição. Quer ser rico? Ela falou assim, ó, vocês só vão ter petição no 7º, mas eu já quero que vocês façam já. Dá um trabalho valendo nota e tudo mais, mas foi muito legal, porque realmente quando chega no 7º para escrever, a gente sente a dificuldade e é legal ter visto antes, né? Então foi mais especial, então deixo uma boa noite para vocês. Aproveite, acompanhe o canal Estudo em Dia, eu estou publicando vídeos lá, essa semana eu publiquei um vídeo sobre anotações e o quanto é importante para o aprendizado as anotações em sala de aula, né? Então o canal é Estudo em Dia, você acha no YouTube. É isso aí, pessoal. Realmente, eu estava lembrando aqui, eu lembro até hoje, no 4º semestre, né, que foi a teoria geral do processo, o caso da Maria. Não esqueço do caso da Maria. Porque eu peguei aquilo ali e refiz, porque eu fiz muito mal feito na época. Eu escrevi muito mal, cara. Eu escrevi muito mal. Se eu não me engano, o Maria estava na Penha. É. Foi até lá no Eu não esqueço do caso da Maria. Vou te dar os endereços aqui, eu só vou citar. Foi da Penha até o Episódio. É a Maria, o João, é o Pedro, é a Ana. Não, mas então, e realmente assim, eu agora comecei, como o Ale falou, vou para a área do direito civil também, quero me especializar em contratos, que já é um ramo que eu trabalho, Os caras entendeu? só quer dinheiro, é tudo mercenário. E fiz o núcleo lá de prática jurídica, me abriu muito a mente, eu aprendi muito e me remeteu. Eu falei a mesma coisa pro Flávio. Depois que eu fiz o núcleo, clareou tudo aquilo que eu vi na teoria. Eu falei pro Flávio quando ele esteve aqui, desde o que eu vi com a professora Glaucia até agora eu entendi. Agora, claro, aquela unificação da teoria com a prática é importante. Falo para os alunos, façam um núcleo de prática, façam um estágio na medida do possível, porque é um aprendizado... Você faz 6 meses de um núcleo de prática ali, você aprende uma coisa de 2 anos em 6 meses. É extraordinário. Obrigado, professor. É um prazer te receber aqui. O professor é uma pessoa muito do bem, muito humana, muito atenciosa com os alunos. É muito bom quando você tem um professor assim, porque marca mesmo, a gente estava brincando, né? Mas a gente realmente não esquece daqueles casos que a gente fez, que serviu muito de pontapé inicial para a gente começar a saber o que é escrever, né? A gente ainda está aprendendo muito, mas foi um pontapé muito importante. Obrigado pela audiência de todos, obrigado, professora, mais uma vez. Professora, suas considerações? Queridos, obrigada pelo convite mais uma vez. Muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho daquilo que a gente luta todo dia, toda hora, né? Nós estamos falando aqui de ser humano, nós estamos falando da nossa realidade, do nosso cotidiano. Quando você fala do estágio, quando você senta para atender as pessoas, nós já vemos isso nas nossas vidas, né? Mas a gente vê o quanto que as pessoas têm dificuldade, o quanto que é uma luta constante. Quando nós estamos estudando, mesmo depois de formados, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, se a gente puder minimizar, né, dar essa leveza na vida das pessoas, ter essa maneira diferenciada. E, assim, a advocacia, né, o direito veio antes, né, ser advogada, a professora veio depois, né, a docência, mas, realmente, a sala de aula, para mim, é algo que me engrandece, que me deixa muito feliz, e, principalmente, quando eu consigo reencontrar os meus alunos, que nessa altura do campeonato você não sabe se formou contigo, se foi estagiário, se foi aluno, mas eles sabem que às vezes eu posso até não lembrar o nome, mas a fisionomia vai me marcar sempre para a vida. Mas realmente estou muito feliz de poder ter dado certo, de ter vindo aqui, né? Aceito outros convites, outras oportunidades. A gente sabe que
né? Vocês podem sempre contar comigo, né, para o que precisarem. E eu estou à disposição, né, a rede social eu sou um pouco recente, né, mas Gláucia Guiço, hashtag Gláucia Guiço, eu estou ali à disposição. Se tiver alguma outra pergunta que vocês queiram fazer, né, podem me procurar até por meio aqui da comissão dos acadêmicos de direito. Eu vou estar à disposição. E o que precisarem para esclarecer sobre esse tema, onde vocês queiram, né, que eu possa estar indo para ajudar dentro da minha medida, né, mas sempre vou estar disponível para nós trabalharmos, né, esse tema que é tão importante, que é o tema da comunicação e é o tema da gestão de todos esses conflitos que faz parte da nossa realidade. Queridos, obrigada do fundo do coração. Tiago, Oliveira, Alexandre, PH. Obrigado. É isso aí, então, finalizando aqui, só lembrar para vocês não deixarem de curtir também as nossas redes sociais, rede social da Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo, principalmente o nosso Facebook, que é da onde a gente transmite as nossas lives. Também não deixe de acompanhar o meu canal, que eu sou o único do crime aqui, né? Penal com PH, tem vídeo novo lá dessa semana aí, eu falei sobre crimes contra a honra. Vai lá, assiste, dá um curtir lá que é importante. Eu preciso que o YouTube comece a me pagar também, né, meu? A gente não trabalha de graça. Brincadeiras à parte, ficamos por aqui. Vocês fiquem agora de volta com a sua programação local do Facebook. E até a semana que vem com o programa Direito em Cheque. Grande abraço a todos. Bom final de semana. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Abraço!